Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem novidades sobre o Renato no Corinthians. Teve reunião, os detalhes e os próximos passos a partir de agora. Tá acontecendo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Já já vou contar tudinho pra você do que tá acontecendo. Antes, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso pra me manter informado sobre tudo que tá rolando, você já sabe, né? Lá tem notícias, estatísticas, resultados, todas as transferências do mercado da bola, todas. Inclusive, se você ativar as notificações do seu time do coração, recebe tudo em tempo real, na palma da sua mão. Tá esperando o quê? Transmissão ao vivo e de graça do Campeonato Francês e da Bundesliga, o Campeonato Alemão. O link tá aqui na descrição, você já sabe, né? Clica ali, vai direto para lá, baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Lembra o que a gente conversou nesse último vídeo sobre a informação, a notícia de que o Corinthians queria o Renato Gaúcho? Ainda segue a mesma linha daquilo que eu dizia para vocês. Não tem como a gente cravar. Muita gente já deve estar começando aqui nos comentários a perguntar: o Renato vai vir? O Renato vai aceitar? É impossível a gente dizer o que vai acontecer. Agora, o que está acontecendo, eu posso dizer para vocês. Primeiro, existia a vontade do Corinthians em contar com o Renato. A partir daí, houve uma sinalização positiva do treinador em conversar com o Corinthians, em ouvir a proposta. A partir de então, as partes começaram a negociar. E esta terça-feira marcou o primeiro encontro do empresário do Renato, o Gerson Oldenburg, que é o gauchinho que trabalha com o Renato há muitos anos, com os dirigentes do Corinthians, do William Monteiro Alves, o Alessandro Nunes, Roberto de Andrade, os homens que mandam no futebol do clube. O gauchinho veio a São Paulo e participou dessa reunião para ouvir tudo o que o Corinthians tinha para dizer. Ao mesmo tempo, também dizer ao Corinthians o que pensava o Renato em relação a essa proposta. E são esses detalhes que eu vou esmiuçar a partir de agora para vocês. Primeiro, o Renato realmente, quando parou de trabalhar, quando saiu do Grêmio, recebeu uma proposta do Santos. Isso todo mundo já sabia. O que eu ouvi, tá? Se fosse 60 dias depois da saída do Grêmio, o Renato teria aceitado, porque ele precisava de um tempo para descansar, foram quase 5 anos no Grêmio, e mesmo sabendo da condição delicada e financeira do Santos, ele aceitaria, trata-se de um grande clube. O Corinthians chega no momento em que o Renato ainda estaria nesse período de descanso, mas a frase que eu ouvi foi a seguinte, que é o pensamento, tá, de Renato e do seu empresário. O Corinthians é o Corinthians. O que significa isso? Isso eu posso garantir para vocês. O Renato está impactado com a repercussão. Ele e o seu empresário estão assustados até com a repercussão positiva e o tamanho da dimensão que gerou essa negociação. O Grêmio, campeão da América, tricampeão, um clube mundial, com toda a sua representatividade, a sua marca, inegável, indiscutível. Mas em termos de repercussão, em proporção, inclusive até de Brasil, o Corinthians é um clube nacional, tem torcedores espalhados pelo Brasil inteiro. Subiu uma hashtag durante o dia inteiro, aceita Renato. Isso mexe com o Renato. O Renato é um cara muito vaidoso, um cara que trabalha muito bem a sua imagem, que quer, já falamos sobre isso, chegar na seleção brasileira e sabe que apesar do momento delicado do clube, o Corinthians é uma vitrine. Vai depender, obviamente, do trabalho dele. Se ele fizer um trabalho ruim, isso pode acabar arranhando um pouco a imagem dele. Agora, eu imagino que o Renato também confie, né, no seu potencial, na sua capacidade de recuperar alguns jogadores, como ele fez no Grêmio, de conseguir desenvolver um bom trabalho e até tirar o Corinthians dessa situação. Quando eu digo tirar dessa situação, que é de uma perspectiva não muito boa para o Campeonato Brasileiro. Eu vou repetir o que eu já disse para vocês em outros vídeos. O Renato tem esse último ciclo vitorioso no Grêmio? Tem, mas nas outras passagens ele pegou o Grêmio numa condição bem difícil e classificou para a Libertadores. Mas vamos lá. Sobre o que aconteceu na reunião. Por que o Renato decidiu ouvir a proposta do Corinthians nesse momento, enquanto ele ainda estaria pensando no que fazer? Porque se trata do Corinthians, pela dimensão do Corinthians. Já entendemos isso? Ok. Por isso também o Renato optou ou aceitaria reduzir o seu nível salarial, o seu status financeiro, que era, quando saiu do Grêmio, na casa de R$1 milhão. Ele sabe que não vai ganhar isso no Corinthians. O Corinthians pode chegar perto disso? Pode. Pode.
O que eu ouvi é que o Corinthians tem um teto para isso, e esse teto não é tão menor do que isso. Ele pode chegar nos 700 e até 800 mil reais. Tá? Então já começamos a trabalhar com um valor próximo daquele que o Renato ganhava, claro, ainda menor do que ele ganhava, mas ainda considerável, vamos combinar. E aí o que deve estar sendo discutido é porque o Renato trabalha muito com isso, com metas. Por exemplo, ele pode aceitar uma redução salarial, mas se ele classificar o time para Libertadores, bota mais um cash na conta. Se ele for campeão da Copa do Brasil, bota mais um cash na conta. Essas metas vão conseguir compor uma valorização que talvez ele não tenha mensalmente, mas pode acontecer ali na frente. Isso tudo são conjecturas, tá, gente? Isso tudo está sendo alinhavado e está sendo discutido. Proposta oficial ainda não rolou, tá? Mas vai conversa de lá, possibilidade de cá, aquela coisa toda para tentar compor. O que o Corinthians passou ao Renato? A sua situação. A situação financeira do clube, que é delicada, que não vai envolver grandes reforços e o Renato precisa saber disso. Antes de chegar, ele precisa saber onde está pisando. Porém, existe a possibilidade, acenada ao Renato, de reforços pontuais dentro de uma... que aqui é mais ou menos o que a gente já falava e já era a realidade do clube. Negócios de ocasião, oportunidade de mercado, daqui a pouco sai o Gemerson, alivia a folha salarial, outro jogador é negociado, o Internacional aí tá com interesse no Gil, daqui a pouco... Enfim, tô só aqui analisando, né, de que daqui a pouco você libera alguns jogadores, libera a folha até para pagar o salário do Renato, e consegue trazer um ou outro jogador. O Renato tem uma influência muito grande no mercado. Jogadores que trabalharam com ele, que ele consegue trazer, os bruxinhos, né, os chamados medalhões, né, que o Renato traz ou trazia para o Grêmio, ele pode fazer isso no Corinthians, o jogador gosta de trabalhar com o Renato, isso pode facilitar também, mas enfim, não está descartado, por exemplo, você contratar reforços, que é o que o Corinthians não fez até agora, mas o Corinthians também passa ao Renato que não serão feitos grandes investimentos, por isso que o desafio todo está sendo amplificado para que o Renato saiba onde está pisando. O Renato participou da reunião? Não, apenas o Gerson Oldenburg. E aí o que eu posso dizer para vocês é na noite desta terça-feira, não sei quando você está assistindo esse vídeo, está havendo uma conversa do empresário com o Renato. O empresário está passando tudo, esmiuçando tudo para o Renato. Renato, é o seguinte, a situação do clube é essa, a proposta é mais ou menos nessa, né, não veio ainda, mas a gente pode trabalhar com valores assim, tem premiações, não tem reforços agora, pode ser que venham, o elenco é assim, assado e tudo mais. Você vai ter uma estrutura realmente diferenciada, o Corinthians tem uma estrutura no centro de treinamento que é de primeiríssima linha. Enfim, tudo que o Corinthians está sendo passado ao Renato. E o Renato já tem sentido... O Renato não tem rede social, não é um cara conectado, mas ele deve estar recebendo da sua filha, da sua família e do próprio empresário a repercussão enorme que está acontecendo envolvendo o seu nome. E isso tem sensibilizado e seduzido o Renato. Então o que a gente pode dizer hoje, nesse momento agora, é que, primeiro, existe uma negociação, existe um interesse mútuo, até de certa forma, e que tudo isso está encaminhando para que o Renato possa fazer o aceite. Se ele vai aceitar, eu não posso dizer para vocês. Que existe uma grande possibilidade de acontecer, isso sim. Não existe um prazo definido para que o Renato dê a resposta, mas a gente sabe que isso deve acontecer nos próximos dias. O Corinthians tem pressa e o Renato também não vai querer ficar enrolando o Corinthians muito tempo. Então essa semana deveremos ter novidades. E aí? Estão satisfeitos? Estão felizes? Estão empolgados? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!